Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Olá pessoal, estamos iniciando mais um momento de encontro com a Palavra de Deus. Quero saudar vocês com Êxodo, capítulo 33, versículo 17, que diz: O Senhor disse a Moisés: Farei o que você me pede, porque tenho me agradado de você, e o conheço pelo seu nome. Depois de o povo ter se distanciado de Deus e ter desobedecido, receberam uma nova chance. O versículo destacado fala da intimidade de Deus com Moisés. Deus o conhece e se agrada dele. Desde pequenos, tentamos imaginar Deus como ele é. Talvez hoje pudéssemos refletir sobre como Deus nos vê, o que ele pensa a nosso respeito, como se parece a nossa ficha no cadastro divino. Com certeza, Deus se lembra de nós em cada momento. E nós? Nós nos lembramos do Senhor em todas as ocasiões? Temos priorizado tempo para a comunhão com Ele? Buscamos saber mais da Sua palavra e da Sua vontade? Apesar da infidelidade do seu povo, Deus renovou a aliança com ele. Novas tábuas da lei foram escritas. O Senhor não desistiu de amar o seu povo. Concedeu-lhes um recomeço e repetiu sua vontade, orientando-os israelitas sobre como deveriam caminhar na sua graciosa presença. Assim, ele também se propõe a fazer com cada um de nós. Talvez nos afastamos na caminhada da vida, quem sabe atravessando por algum deserto. Afastamo-nos da presença do Senhor ou até desobedecemos a sua vontade. A boa notícia é que podemos recomeçar. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, Jesus nos alerta: Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Em Jesus Cristo há uma esperança para a nossa vida. Do mesmo modo como Deus andou com o seu povo pelo deserto, livrando-o da escravidão e da opressão. Assim Ele quer fazer conosco. Deus é um Deus que anda com o seu povo e com os seus filhos. Mesmo nos momentos em que nada sentimos da sua presença, Ele está conosco. Creia nisso. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que mim se rache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebra
transforma-me, enche-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Hoje, o texto para a mensagem se encontra em Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 32. Uma passagem bem conhecida de nós todos, o filho pródigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda a região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi-se empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com a comida que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho. Voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo.
O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Prezados ouvintes, o filho mais novo aparece em estado decadente e miserável. O centro dramático é o abraço do pai ao filho que acaba de chegar. O filho era como um escravo, uma pessoa sem identidade, sem forças, com roupa rasgada e suja e sem manto nenhum. A planta dos pés fala do seu trajeto humilhante. Suas sandálias já não servem mais. Está despojado de tudo. O rosto, desviado, revela a vergonha da sua condição miserável. Vergonha que ele esconde no abraço, no colo do pai. Vergonha não pelo que perdeu, mas pelo que fez. Pai, pequei contra o céu e contra ti, diz no versículo 21. Que imagem você tem de Deus? Algumas pessoas consideram Deus como bonachão, do tipo Deus é 10. Outros consideram Deus um ser violento, que castiga com catástrofes os nossos erros, como um pai autoritário, ciumento e arbitrário, que não permite discussão na realização de sua vontade. Outros ainda consideram Deus um velhinho distraído e ultrapassado, que já não entende esse mundo moderno e as dificuldades dos seres humanos que ele criou há tanto tempo. Por isso, como é o seu Deus? O Evangelho de Lucas hoje nos quer mostrar que Jesus tinha uma imagem diferente de Deus da imagem ensinada pela lei judaica. Para a religião judaica, Deus é justo. Ele abençoa quem for fiel e castiga ao pecador. Por isso, o judaísmo ensina que é preciso obedecer às 613 normas da lei de Deus e manter-se puro, isto é, não se misturar com os pagãos e pecadores. Jesus, no entanto, mostra uma outra imagem de Deus. Ele não chama a Deus de justo, mas de misericordioso. Ele não chama ao Deus de rei, mas de pai. A parábola do filho pródigo fala de uma pessoa que tomou decisões erradas na vida. Essas decisões o colocaram numa situação de falência financeira, de perdição e de morte. Trata-se de um jovem que errou feio, e as consequências das suas escolhas foram catastróficas. A história começa assim: um jovem quer sair de casa e cuidar da sua própria vida. De acordo com a situação jurídica da Palestina, na época de Jesus, os filhos recebem a herança somente depois da morte do pai. O filho até podia vender a sua parte, mas o comprador não teria o direito de posse antes do falecimento do pai. Segundo a lei, correspondia ao filho mais velho o direito de 2/3 da totalidade da herança. O filho mais novo, portanto, tem direito somente a 1/3 da herança. Pedir a herança ao pai ainda vivo representava um pedido ofensivo. Era como dizer: olha, pai,
Se você já estivesse morto, a gente não estaria passando por esse constrangimento. Mas eu não posso esperar até que o senhor morra. Por isso, dá-me agora a herança, a que eu tenho direito, que eu vou cuidar da minha vida. O pai entende que ao dar a herança ao filho, isso provavelmente significaria que o pai nunca mais veria esse filho outra vez. E foi assim que aconteceu. O pai dá ao filho, mais moço, a sua parte da herança e dias depois esse vai embora, para bem longe. No começo, a vida do filho mais moço foi fácil. Mas quando acaba o dinheiro da herança, as coisas mudam e ficam piores a cada dia. Ele procura trabalho, qualquer coisa, e a única coisa que encontra é a tarefa de cuidar de porcos, o que para um judeu era o trabalho mais humilhante. O trabalho é difícil e por isso, no meio da sujeira dos porcos, ele finalmente cai em si e se dá conta das consequências da sua escolha errada. Por isso decide voltar para casa, mesmo sabendo que já não tem mais direito de filho, mas se sujeitando-se à condição de empregado. Para o judaísmo, a situação desse jovem deveria servir de alerta para os outros jovens. Mesmo sendo judeu, quem se afasta de Deus e da tradição religiosa acabará se dando mal na vida e perde a condição de filho e o respeito da comunidade. E aí não tem mais volta. A pessoa fica marcada para o resto da sua vida, como alguém que rompeu com a tradição e por isso perdeu a confiança, a dignidade e o respeito das pessoas. No entanto, Jesus mostra que para Deus não existe nada irreversível. Jesus mostra nessa parábola que Deus não está com o coração em paz enquanto houver pessoas passando fome, desorientados, perdidos na vida. Deus não consegue ficar tranquilo diante da fome, da violência nesse mundo. Por isso, Deus espera que as pessoas voltem para Ele. Deus se interessa pelas pessoas. Não se interessa pelo pecado, mas Deus se interessa pelo pecador. Ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O caminho do pecado não é irreversível. Por isso, quando aparece a chance concreta de reverter o pecado, essa chance não pode ser perdida. Diz o texto bíblico: quando seu pai o avistou, correndo, o beijou. No entanto, há pessoas que dizem que isso não dá. Não dá para relativizar os erros das pessoas. Quem é correto tem que ser recompensado, e quem comete erros deve ser castigado. Caso contrário, o mundo vira um caos. Esse é o pensamento de muita gente, e é também o pensamento do filho mais velho, que diz lá no versículo 28. Por isso ele fica muito zangado com a atitude do pai e não quer entrar mais em casa. Mas o pai também não despreza a posição do filho mais velho. Ele vai para fora e vai conversar com ele. Poderíamos dizer que o tema da conversa é sobre a teologia dos méritos e a teologia da graça de Deus. Nós, na Igreja Luterana, falamos muito da salvação pela graça de Deus. Ensinamos que a salvação não vem por nossas boas obras. As boas obras devem ser consequência do amor de Deus por nós, e não condição para a salvação. Deus não quer que as pessoas boas se salvem e os pecadores se percam. Quando a pessoa se afasta de Deus, Deus se entristece. Ele não fica tranquilo. Ele se preocupa e espera que um dia essa pessoa caia em si e volte para Deus. Para Deus, o que vale mesmo é a pessoa, a sua situação de vida, morte, fome, perdição.
e as possibilidades concretas de recuperar as pessoas. Reviveu, foi achado e por que o recuperou? Com saúde. E na parábola, Jesus diz que surge uma grande alegria no coração de Deus ao ver que alguém volta para Ele. Deus está sempre esperando por nós. Portanto, nessa parábola, podemos dizer que o filho mais jovem, aquele que saiu de casa, simboliza nossa natureza egocêntrica e narcisista, que nos domina principalmente na juventude da vida. Quando pensamos que as regras são ruins, época da vida em que vivemos bastante revoltados e achamos que não precisamos dar satisfação da nossa vida a ninguém. Mas também o filho mais velho pode representar as pessoas que vivem perto de Deus, que são pessoas religiosas, mas continuam apegadas à sua natureza egocêntrica. Pessoas que facilmente gostam de julgar os outros. E mesmo sendo pessoas religiosas, têm uma enorme dificuldade para perdoar. É fácil que muitos de nós até nos identificamos com o filho mais novo, que deu muitas cabeçadas na vida até cair em si e reconhecer o quanto Deus tem sido bom conosco. E nós não o reconhecemos. Mas também muitos podem se identificar com o filho mais velho. Não é fácil entender o perdão daquele pai. Ficamos irritados quando uma pessoa que fez tanto mal à sua família, de repente aparece arrependida. Nosso coração é muito mais duro e não nos comovemos facilmente com essas histórias de arrependimento. No entanto, Jesus nos conta essa parábola para dizer que não devemos ser como o filho mais novo e nem como o filho mais velho. Jesus nos diz que devemos ser como o pai que perdoa e que acolhe, mesmo sabendo que ninguém nesse mundo é perfeito. Jesus quer que nós nos identifiquemos com o pai da parábola. O pai da parábola é que faz a vontade de Deus. O pai da parábola aponta para Deus, o Deus da misericórdia, que é capaz de fazer coisas nesse mundo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. O Deus da misericórdia, que revelado por Jesus, não desiste de ninguém. Por isso, nossa oração e o nosso desejo é que Deus, nosso Pai, a quem podemos chamar verdadeiramente de Pai, cheio de misericórdia, disposto sempre a acolher e a perdoar apesar da nossa ingratidão ou infidelidade. E que Ele nos dê força e boa vontade para imitar o Teu amor, para que possamos chamar-nos Teus filhos, irmãos uns dos outros. Isto pedimos em nome de Jesus, Filho Teu e irmão nosso. Amém. Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Oh,
sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Quero motivar vocês a ouvir a nossa rádio web, Lollapalooza. Você pode fazer isso pelo site lollapalooza.com.br ou baixar o aplicativo da rádio no seu celular. O endereço da nossa rádio web vai estar aqui embaixo no seu vídeo. Desejo a você um dia cheio das bênçãos de Deus e que seja alvo do amor e da sua misericórdia. Até mais!